Olá a todos, sou Túlio Madson Galvão, professor da disciplina de Filosofia da Educação, e esse vídeo tem o intuito de esclarecer os slides disponibilizados no grupo do WhatsApp e na plataforma do Google Classroom. O objetivo dessa primeira aula é explicar alguns conceitos básicos da filosofia da educação. Sobretudo, a diferença entre a filosofia da educação, ou seja, a reflexão filosófica sobre o educar, e a pedagogia, isto é, as práticas pedagógicas e os processos de ensino e aprendizagem, ou seja, a pedagogia lida com o como educar. A educação é, portanto, vista pela pedagogia como uma técnica, uma prática. Os gregos utilizavam a palavra tekné, que deu origem à palavra técnica, para nomear uma determinada forma de saber, que era um tipo de conhecimento que não se limitava à pura contemplação da realidade, como, por exemplo, aquele tipo de conhecimento mais filosófico. O conhecimento técnico, ao contrário do conhecimento filosófico, possui um interesse prático, voltado à resolução de um problema prático. Já a filosofia é um tipo de conhecimento que não lida necessariamente com questões práticas, sobretudo de acordo com os filósofos clássicos, como Platão e Aristóteles. Podemos usar como exemplo para o conceito que os gregos tinham acerca da educação, a qual chamavam de paideia, através de um jarro. Para produzir o jarro, para fazê-lo, é necessária uma técnica. Desde a técnica de separar o barro, até a técnica de cozinhar esse jarro, até mesmo para ornamentá-lo. No entanto, o jarro, aquilo que ele é, o seu sentido, não se resume à técnica para fazer esse jarro. Um jarro pode ter inúmeros sentidos. Pode servir para carregar água, pode servir para conservar alimentos, pode até mesmo ter utilidades funerárias. Um jarro pode servir para decorar uma sala, e um mesmo jarro que tinha uma utilidade prática para uma determinada comunidade, após ser exposta no museu, passa a ter um outro sentido, um sentido mais contemplativo. Desse modo, quando formos tratar aqui da educação, podemos associar a metáfora do jarro. Alguns profissionais estão dedicados à arte de produzir o jarro no sentido técnico. Na educação, seriam os pedagogos. No entanto, há outros modos de se encarar o jarro que não através da sua utilidade técnica, como vimos. Então, outros profissionais podem dar a esse jarro uma utilidade a qual a pessoa que produz a técnica para fazer o jarro jamais possa imaginar. Então, um arquiteto pode colocá-lo numa sala, um engenheiro pode se inspirar no jarro para fazer um prédio, um artista pode contemplar um jarro para fazer um quadro, um fotógrafo pode ver no quadro um fundo ideal para a sua foto. Do mesmo modo, na educação, é necessário também um olhar que não esteja preso a questões técnicas. Esse olhar de fora da educação é dado pela filosofia da educação, que vai dizer qual o sentido da educação. A filosofia da educação, portanto, é a reflexão filosófica sobre a educação que não se restringe apenas ao seu caráter técnico, prático, a relação entre ensino e aprendizagem. A filosofia da educação é aquela que atribui um valor ao educar.
e o valor da educação pouca relação há com a escolaridade. É possível encontrar pessoas com altíssimo nível de escolaridade, pós-doutores, com valores danosos à vida em sociedade. Também é possível encontrar pessoas com baixíssimo nível de escolaridade, analfabetas, e mesmo assim, com valores muito positivos do ponto de vista social. Portanto, a filosofia da educação não trata especificamente do aprendizado, mas é aquele tipo de reflexão que se preocupa sobre o valor da educação, ou seja, qual o sentido da educação? Educar para quê? Quando lidamos com a questão do sentido da educação, lidamos com questões propriamente filosóficas, porque esse sentido da educação não pode ser dado, por exemplo, por uma ciência. Porque se uma ciência desse plenamente qual o sentido da educação de modo científico, estaria dizendo que o ser humano é algo limitado, é algo pronto. No entanto, não há aquilo a que chamamos uma natureza humana, como se nascêssemos prontos. Os gregos ilustravam essa indeterminação do ser humano através do mito de Prometeu. Dizia-se que depois que os deuses do Olimpo assumiram o poder na mitologia grega, Prometeu, que era um titã, propôs aos deuses olímpicos criar criaturas que pudessem vagar em cima da terra. E os deuses, então, para que essas criaturas, que acabariam por ser os humanos e os animais, pudessem já ter o seu lugar pronto nessa terra, ou seja, pudessem ser autônomos, viver por eles próprios, sem auxílio dos deuses, os deuses deram a Prometeu e seu irmão, Epimeteu, uma caixa de atributos a qual eles deveriam colocar em cada ser deles. Acontece que Epimeteu começou a fazer os animais e se empolgou tanto nesse trabalho de fazer tantos animais e tão diversos, que acabou gastando toda a caixa de atributos. Então, Epimeteu deu à cobra o seu lugar no mundo. A cobra já nasce sabendo o que é ser cobra. Portanto, a cobra não precisa ir para a escola para aprender a ser cobra. Ela já nasce cobra. E a cobra que existia milhares de anos atrás, lá na época dos gregos, de Platão, vivia do mesmo jeito que a cobra de hoje. Assim como o mesmo formigueiro da época de Platão vive exatamente do mesmo jeito que o mesmo formigueiro de hoje. Não há uma revolução das formigas, onde elas depõem a rainha e fazem um outro tipo de sociedade das formigas. As formigas, a sua sociedade, o seu modo de vida já é dado naturalmente. Porque Epimeteu deu a cada uma dessas criaturas um modo de ser. Quando chegou Prometeu, que moldava no barro o ser humano, se deparou com a caixa de atributos vazia. Portanto, o ser humano, aquele ser que Prometeu estava moldando, ele não tinha um atributo, ele não tinha um modo de ser no mundo. Então, Prometeu vai até o templo de Atenas e coloca no homem a astúcia
para que, através da astúcia, esse ser humano possa criar o seu próprio lugar no mundo. E para fazer isso, ele também rouba dos deuses o fogo, que é o elemento que representa a técnica, porque é o fogo que transforma a natureza, é o fogo que transforma a pedra em minério, é o fogo que permite criar uma clareira para abrir uma plantação. O fogo representa essa luta da cultura sobre a natureza. E por isso mesmo, e de acordo com esses mitos gregos, que o ser humano não tem um lugar no mundo, portanto ele precisa ser criado através da astúcia, da sua razão, da sua intuição e através da técnica do fogo. Portanto, a filosofia da educação é uma reflexão filosófica, porque isso que é o ser humano é sempre algo que é criado, nunca é dado. Por isso que qualquer sociedade da época de Platão é totalmente diferente de uma sociedade hoje em dia e continuará sendo no futuro. Porque por o ser humano não ter essa natureza própria, ele precisa sempre estar criando ela. E a forma com que essa criação se efetiva nos jovens e perdura nas novas gerações é através da educação. Então, se perguntar pelo sentido da educação é se perguntar pelo sentido do que é isso, ser humano. Em Atenas, os educadores que mais se destacavam eram conhecidos como os sofistas, que vem da palavra sofia, que significa sabedoria. Os sofistas encaravam a educação, a paideia, como uma técnica. Por isso, são os fundadores daquilo que hoje conhecemos como pedagogia. Os sofistas encaravam a sua técnica como sendo a mais elevada, porque enquanto a técnica do sapateiro visa produzir um sapato, a técnica do sofista visa produzir um cidadão. Por isso, a sua técnica era mais elevada, porque a sociedade democrática que eles defendiam na antiga Atenas necessitava da formação desse cidadão. E essa reflexão acerca da finalidade da educação é uma que passa além da mera questão do cidadão, que é o indivíduo visto do ponto de vista do Estado, com seus direitos e deveres. No entanto, ser humano, existir enquanto humano, é muito mais do que ser cidadão. E esse sentido, esse lugar, a palavra ética, em grego vem de ethos, que vem de lugar. Esse lugar, como vive nos mitos, não é dado de antemão, então ele é sempre construído. E ele é construído através dessa reflexão ética acerca do que é o ser humano, do que deve ser o ser humano, de como devemos viver em sociedade, seja do ponto de vista individual, como eu devo viver a minha vida, seja do ponto de vista social, como nós devemos viver conjuntamente em sociedade. Então, através de reflexões como essa, acerca de qual o sentido da educação, podemos refletir sobre questões mais amplas, mais propriamente filosóficas, como o que é ser humano, o que diferencia uma existência humana, por exemplo, da existência dos animais, o que nós temos que eles não têm. Porque nós precisamos ser educados e eles não. Deve haver uma única formação? Há uma única humanidade, um único jarro ao qual todos pertencemos? Ou somos inúmeras comunidades
inúmeras culturas, inúmeros jarros humanos, e cada educação deve ser voltada às singularidades e peculiaridades desses diferentes jarros humanos. Essa não é uma resposta que a filosofia possa dar, mas nos serve de reflexão. E a filosofia não nos pode dar porque a partir do momento que definimos o que é ser humano e dissemos o ser humano é isso, nós estamos determinando ele. E como vimos, o ser humano é indeterminado, portanto, o modo como devemos educar esse humano também o é. Não há, portanto, uma fórmula de educação que sirva ao longo de todos os tempos. Cada educação é fruto de um contexto específico, seja espacial, de uma localidade, seja temporal, de um determinado tempo. Portanto, baseado nessas reflexões, gostaria que você respondesse no nosso espaço no Google Classroom, com suas próprias palavras, de modo livre, lembrando que não há resposta certa nem resposta errada. Quero apenas que você reflita sobre isso e que possa me responder a essa pergunta: qual deve ser o sentido da educação? Até a próxima aula e até mais.